Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja Itaúna e a você que está aqui presente também. Que Deus possa falar a você com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deus tem algo para você hoje, uma palavra que vai transformar sua vida, assim como a de Pedro. Uma palavra que é viva e eficaz. A palavra de Deus, quando ela chega até nós, ela não vem aleatória. A palavra de Deus vem até nós com um propósito. E nós vamos dar início às cartas de Pedro, a partir de hoje. Deu início segunda-feira, mas hoje a gente vai estar falando sobre a introdução das cartas de Pedro. O título desse alimento diário é Provados e aprovados por Deus. Vamos falar juntos? Provados e aprovados por Deus. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, essa carta foi endereçada para quem? Para os forasteiros da dispersão da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, essa carta foi endereçada para essas pessoas. Mas no decorrer dessa mensagem, vocês vão ver que essa carta também foi endereçada para você. Então, essa carta, ela se identifica com a minha pessoa. Quando Paulo escreveu essa carta, Pedro, aliás, escreveu essa carta, os judeus estavam dispersos. Eles foram dispersos por causa da perseguição. Em Atos 8, versículo 1, Senhor Jesus fala o seguinte: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então, todos foram dispersos. Mas com a perseguição de Jesus Cristo, prosseguindo com a sua morte e a sua ressurreição, com Tito, Jerusalém veio a se sair da geografia, como se diz. Então, Jerusalém foi toda dispersa. E por anos e anos, mais de 2.000 anos, quase 2.000 anos, Jerusalém ficou dispersa pelo mundo. Em 1948, ela foi se emancipada como a nação de Israel. Tudo isso devido a essa dispersão, essa perseguição que houve. Então, aqui fala que é forasteiros, aqui em Pedro, eleitos que são forasteiros da dispersão. Nós também somos forasteiros, como esse pessoal de Israel, o povo de Israel. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Amém, Senhor Jesus. Hebreus 11 fala o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
Então, o povo de Israel foram dispersos. Nós, tipificando o povo de Israel, né? Israel é a igreja hoje, também, irmãos, temos que andar como Abraão andou. Não fixar, não se enraizar a este mundo. Nós, irmãos, nós não temos nenhum vínculo com este mundo. Nós somos forasteiros neste mundo. A nossa pátria não é este mundo. A nossa pátria é celestial. O nosso reino não é daqui. Então, nós, irmão, não podemos se aprender, se enraizar nessas coisas deste mundo. Mas Satanás quer fazer isso com você. Quer que você se enraize neste mundo, se prenda nesse mundo com coisas materiais. Mas Deus nos chamou para viver uma vida espiritual, não uma vida carnal, uma vida se apegada em coisas materiais. Deus nos chamou assim como Abraão. Então, irmãos, nós não podemos se fixar, se prender a essas coisas deste mundo. É claro que eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, precisa ter um carro para ir para as conferências, levar para as reuniões. Mas, irmãos, não vamos se apegar a isso. Nós temos que apegar no Senhor Jesus. Então, assim como Abraão, precisamos andar dessa forma, irmãos. Como diz aquele hino, andar aqui na terra, mas com os olhos. Nós temos que estar aqui na terra, mas os nossos olhos precisam estar lá nos céus. Buscar as coisas celestiais. Como águia. A águia não tem as coisas neste mundo. Senhor Jesus, nós também vivemos assim. Então essa carta, irmão, foi escrita para nós. Outro item, eleitos. Você é um eleito. Diga para o seu irmão do lado, você é um eleito de Deus. Aleluia. Fomos eleitos. Essa escolha, irmãos, é de Deus. Foi Deus que elegeu você. Foi Deus que escolheu você. Não foi preciso ter uma eleição. Vou escolher, vou fazer uma eleição, tantos vai votar no Carlinho. Não. Deus, antes da fundação do mundo, Deus já tinha elegido o Carlinhos. Já tinha chamado e predestinado ele para reinar. O Senhor sabe em que ele investe, irmãos. O Senhor sabe que você tem potencial para ser um vencedor. Senhor Jesus. Então, irmãos, eleitos, essa escolha, irmãos, veio antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, o que fala em Efésios? Bem antes de você nascer, bem antes de existir o mundo, você já estava no coração de Deus. Até mesmo aqui presencial, antes mesmo de você nascer, Deus já sabia, cada um de vocês que está aqui. Essa é a predestinação de Deus. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu, vamos ler, irmãos. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, seu bom prazer. O Senhor teve um bom prazer em escolher você. Entre milhões e milhões, entre milhares e milhares de pessoas, Deus escolheu você. É como se você tivesse ganhado na loteria, sem mesmo julgar. Você ganhou na loteria esportiva, irmão. Você ganhou. Deus já escolheu você, te elegeu você. Isso que é amor, né, irmão? Senhor Jesus. Aleluia. Mas ele escolheu, não foi à toa. Ele escolheu para um destino. Aqui no versículo mesmo diz.
para a filiação. Então Ele escolheu você para a filiação. Então Ele escolheu você com um propósito. Essa escolha, irmão, tem um propósito. Senhor Jesus. Vamos ver então Romanos, alguns pontos. Romanos 9, versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, veja bem, irmãos, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus ter escolhido Jacó e não Esaú? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele dizia a Moisés: terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus quis usar de misericórdia com você. Deus quis usar de misericórdia com você. Logo, Ele tem misericórdia, versículo 18, de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Deus quis usar suas misericórdias para com o povo de Israel. Ele teve que endurecer o coração de Faraó, não foi? Foi com muita paciência ali, uma praga, 2 pragas, 3 pragas, até a 10ª praga. Senhor Jesus. Mas prosseguindo, Romanos 9 ainda, no versículo 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Só a parte A do versículo 24. Os quais somos... De novo, os quais somos? É nós mesmo, né? Os quais somos nós. Os quais de antemão preparou para cada um de nós. Isso não é motivo de muita alegria, irmãos? Se for olhar, eu tivesse 2 filhos, Esaú e Jacó. No meu ser natural, é lógico que eu ia escolher Esaú. É lógico, eu como pai, trabalhador, né? Ia à caça, trazia comidinha para mim direto, né? Isaac, né? Os irmãos conhecem a história, não é isso? Mas Jacó ficava lá nos braços da mãe, se deleitando das coisas ali. Mas a eleição, irmãos, não é segundo o que você faz ou eu faço, mas é segundo o seu coração. Deus elegeu Jacó por causa do coração de Jacó. Se for olhar no natural, Esaú, né? Isaac preferiu Esaú, mas Deus preferiu Jacó. Senhor Jesus. Por isso que ele fala, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, Ele endurece o coração de quem quer, mas esmolece também o coração de quem lhe apraz. Quantas vezes foi preciso, foi necessário a pregação para mim, falar do Evangelho para mim? Né, Dejair? Quantas vezes? Tinha um irmão que ia lá direto, eu pulava o muro e ia para casa da minha mãe. Mas que irmão aborrecido.
Como diz aquele hino, o Senhor insiste em nos fazer reinar, irmãos. Ele insiste. Mas porque Ele vê no seu coração que tem o potencial para ser um vencedor, irmãos. Nós vamos ver mais para frente a questão de Pedro. Quem que era Pedro? Senhor Jesus. Mas eu preciso dar a introdução para os irmãos entenderem. Para quem foi escrita essa carta? Por que essa carta foi escrita? Foi escrita para os forasteiros. Mas também foi escrito para os eleitos. Os predestinados. Mas aí, essa eleição, irmãos, então tá bom aí. Eu fui eleito, não depende de quem quer nem de quem corre, de Deus usar a sua misericórdia. Então, Ele sabe quem que é os eleitos. Ele sabe quem que é os predestinados. Para que eu pregar o evangelho? Para que eu sair nas ruas, vem ver? Para que eu ligar para a pessoa? Para que o irmão insistiu tanto em falar de mim, para mim, da palavra de Deus? Se eu já estava predestinado? Se eu já tinha sido eleito? Irmãos, aí entra o outro item. Versículo 2 de 1 Pedro. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência. Deus, irmãos, Ele não fica no seu tempo, no seu espaço. O fator tempo para Deus não existe. Você lembra, até mesmo o passado que você já passou, você lembra de tudo? Alguns itens, alguns reflexos você lembra, mas você lembra de tudo? Tudo. Deus lembra de tudo. Deus sabe tudo o que aconteceu no seu passado. Nem você mesmo, o que aconteceu com você, você não lembra. Alguns itens, não aconteceu isso, né, Marta? Ela criticava eu criticava ela, nós brigava direto. Isso aí eu lembro. Mas muitas coisas eu não lembro. Mas Deus lembra. Ele pode acessar o tempo quando Ele quiser. O fator tempo para Deus não existe. Ele entra no tempo, sai no tempo. Ele entra no tempo, sai no tempo, quando Ele quiser. O futuro, por exemplo. Ele sabe o futuro. Se o Carlos soubesse do futuro, no domingo ele vinha no Partir do Pão, ia compartilhar, né? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Ia embora para casa, ia almoçar, o que ele ia fazer? Ia dormir, não ia fazer a caminhada, a corridinha dele. Ele sabia que ia acontecer com ele esse acidente. Ele não ia sair, mas Deus sabia que ia acontecer. Alguns até pensou que ele ia passar dessa para melhor, né? Mas Deus sabia que ia ter que trabalhar nele mais um bocadinho. E ele está aí hoje. Porque Deus tem acesso ao futuro. Outro exemplo, o Djalma, por exemplo. Ele caiu de 5 metros de altura. Tem gente que trupica no passeio, cai e morre. Se ele soubesse que ia cair, ele vinha aqui trabalhar para os irmãos na igreja? Não vinha, irmãos. Deus tem acesso ao futuro. Deus sabe tudo. Deus pode tudo. Deus vê tudo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nele você pode confiar. Nele você pode entregar a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você, irmão. Ó Senhor Jesus. Então os irmãos ficaram bem, compreenderam com respeito à eleição, à predestinação. Amém? Com respeito à presciência de Deus. Fator tempo, irmãos, Deus insiste. Tanto é que Paulo, ele pregava o evangelho para citar ciúmes nos judeus, para ver se ganhava alguns deles. Ó Senhor Jesus. E o desejo de Deus, como diz em 1 Timóteo 2,4, o que fala em 1 Timóteo 2,4? O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas tem um outro versículo,
2 Coríntios 4. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 13. Eu criei, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós cremos, também nós pregamos. Então eu criei, por isso eu prego o evangelho. Se eu criei, porque alguém pregou o evangelho para mim. Então eu também tenho que avançar. Assim como Paulo, né? Senhor Jesus. Aleluia. Nós não podemos ser como os calvinos. Limediar fala sobre isso. Os calvinos, eles criam que se cria, era salvo, a eleição é dada por Deus, não depende de mim nem de você. Não é assim que funciona. Mas a forma que funciona, irmãos, que nós temos que trabalhar, como diz o irmão, né? Vamos trabalhar. A eleição, como diz lá, tropas e capitães, é ir para o campo. É isso? Está falando lá? É ir para o campo. Quem vai para o campo é quem foi eleito. E quem está eleito vai jogar com o intuito de quê? De jogar. E quem joga quer ser o quê? Vencedor, quer ganhar, não é isso? Então, o Senhor está chamando vencedores. Capitães e tropas, irmãos, estão gerando vencedores. Aqui também está gerando vencedores. Aleluia. Senhor Jesus. Deus está na eternidade e pode acessar qualquer hora, qualquer dia. Mas depende de mim também algo que é Mateus 11, versículo 12. O que fala em Mateus 11, versículo 12? Não é combate o bom combate, não. Mateus 11, versículo 12. Desde o dia de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Desde o dia de João Batista, o reino é tomado por esforço. Então nós temos que nos esforçar. Então, a salvação judicial é de graça. Mas para entrar no reino, é necessário um esforço. São convocados os melhores para a seleção. Se eu não me engano, 23, né? Mas só 11 que joga. Irmãos, nós temos que nos esforçar para entrar nesse reino. Ó Senhor Jesus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5, versículo 9 e 10. Senhor Jesus. O que diz? É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então a gente precisa, nos esforçar. Senhor Jesus. Então ficou bem claro com respeito à eleição e à predestinação e à presciência de Deus, né? Agora vamos falar sobre Pedro. Quem que era Pedro? Quem que era Pedro, irmãos? Se formos olhar, esse Pedro tipifica cada um de nós. João capítulo 1. Versículo, Senhor Jesus, 41.
João 1, 41. O que diz? E ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, para Pedro, e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, quando Pedro foi chamado, o seu nome não era Pedro, seu nome era Simão, filho de João. Então, o seu nome foi mudado. Seu nome foi mudado para Pedro, que quer dizer pedra. Mas não é qualquer pedra, é uma pedra viva. Então, Pedro, quando foi chamado, Pedro, ele foi uma pessoa que, no seu natural, ele era muito impulsivo, explosivo, impetuoso, precipitado, rápido em responder. Então, Pedro é esse tipo de pessoa, impetuoso, explosivo, precipitado, mas também rápido em responder. Então o irmão falou que ele era como um cavalo selvagem, difícil de ser domado. Mas Deus gosta de coisas difíceis, viu? Como que eu sou difícil, né, irmãos? Fala para o seu irmão do lado aí, você é bem difícil. É verdade, irmãos. Nós somos difíceis mesmo. Somos difíceis mesmo. Se essa carta foi endereçada para os forasteiros, pela dispersão, e quem escreveu foi Pedro, irmãos, quem que era Pedro e quem foi Pedro depois? Como que Pedro, ele era um cavalo selvagem, difícil de ser domado, mas Deus, ou seja, o próprio irmão Pedro diz que ele prefere um cavalo selvagem do que um pangaré. Um pangaré que é inerte, não reage à palavra. Então, você é difícil, mas no sentido positivo, tá, irmão? É difícil, mas é difícil de Deus, né, Carlinhos? É difícil de Deus, né? Mas o que acontece, irmãos? Deus, Ele quer trabalhar em você e em mim. O Senhor não desiste daquilo que Ele quer fazer. Se fosse assim, Ele teria desistido de Pedro. Ele teria desistido de mim. Quantas vezes eu pulei o muro lá? Inúmeras vezes. Quantas vezes Pedro errou aqui, irmãos? Eu vou citar só alguns exemplos, mas foram muitos, mas foram vários. O processo de transformação realizado pelo Espírito, irmão, a gente precisa atentar para isso. Mateus, capítulo 17. Vamos ver alguns exemplos que Pedro passou, né? Senhor Jesus. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, ele respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos, Jesus disse. Logo estão isentos os filhos. Está vendo como que ele foi rápido em responder? Seu mestre não paga imposto? Paga sim. Mas esse imposto era para a manutenção, do templo, da casa de Deus. E Jesus, como filho de Deus, precisa pagar imposto? Não precisava. Mas Pedro foi logo rápido, em responder, nem sequer, ele considerou aquilo. Então, o que Jesus fez? Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o,
e abrindo-lhe a boca, acharás o estáter. Toma-o, entrega-lhe por mim e por ti. Pedro, ele não tinha paciência de pescar com vara. O negócio dele é rede, né, William? Que é morto de uma vez, né? Então Pedro não tinha paciência. Então Jesus falou com ele, vai pescar então. Só um anzol. O Senhor ainda foi paciente, o Senhor ainda foi misericordioso com ele. O primeiro peixe. Capaz que ele julgava a vara lá e ficava pensando, mas... Ei, Pedro, eu sou impossível mesmo. Sou rápido em responder. E agora, se o peixe não tiver um estáter ali? E agora? Está vendo, irmão? Ele precisou ir pescar, ou seja, considerar esse seu natural rápido demais em responder. Nós não somos assim? Não somos rápidos em responder? Quantas coisas nós reagimos rapidamente, né? E tomamos a cara fora, não é isso? A gente tem que ser como Maria. Maria, ela considerava tudo. Lá em casa nós é 7. A Maria era mais tranquilinha, né? Né, Marlene? Então Maria considerava tudo. Mas Pedro, ele é explosivo e respondia rápido. Dá sim. Então um estáter tipifica 4, né? 4. Dava para pagar o imposto para ele e para Jesus. É um estáter, né? Então na época ele dava 2 dracma. Um estáter tipifica 4 dracma. Então ele tinha que pegar essa prata para ele e para Jesus. Está vendo, irmãos? Como que nós precisamos ser trabalhados? Como que Pedro precisava ser trabalhado? Mas voltando aqui. Pedro precisava ser domado. Versículo 27, né? Mas para que não escandalizemos, vai ao mar e lança-se ao mar. O primeiro peixe que fisgar, tira-o. Tira-o. Então, ele foi obediente à palavra, mas ele ficou, aí ele considerou. Aí a ficha caiu. Que ele é muito rápido, forte. Senhor Jesus. Mateus 14. Pertinho aí. São várias experiências que Pedro passou. 27 de novo. Senhor Jesus. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Senhor Jesus, está errado, não é isso não. Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 14, fala sobre andar sobre as águas. Então Jesus ficou orando e eles andaram pelo barco. Então à medida que Jesus estava lá, o barco foi se distanciando, né, da praia. Então Jesus começou a andar sobre as águas. Eles ficaram morrendo de medo, porque achou que era um fantasma. Um fantasma, um fantasma. Então, o que acontece? Eles, aterrados de medo, né, gritaram, é um fantasma. Mas no versículo 24, o que diz? O barco já estava longe, em muitos estados da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Mas Jesus disse imediatamente, e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir até contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, e teve medo. E começando a submergir-se, gritou: salva-me, Senhor. Está vendo? Salva-me, Senhor. Então Pedro teve muita experiência, mas nessa questão do barco aqui, ele foi o único que andou sobre o mar.
Ele foi o único. Nenhum deles se atreveu a querer andar sobre o mar. Mas Pedro andou. Eu não sei quanto, mas andou. Então, é uma experiência também que Pedro teve. Senhor Jesus. Então, Pedro ele precisava ser polido. Pedro precisava ser domado. Em Mateus 16, versículo 21, Jesus disse para os discípulos, depois de ter falado para Pedro, que ele teria que descer, sofrer e morrer. Depois de ter dado uma revelação tão grande, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Pedro achou que estava com a bola toda, Agora eu não preciso negar a vida da alma. Agora sim, Sou um com o Senhor, A revelação veio na minha boca, é Deus quem fala. Aí Pedro, no seu natural, seu amor natural para com o Senhor, O que fala em Mateus 16, versículo 21? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, o chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Pedro era pedra, Mas Satanás é pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro agiu no seu natural. Se um irmão estiver agindo no seu natural, e você ele disser para você: arreda, Satanás, qual que é a sua reação? Qual que é a sua reação? Jesus falou assim para Pedro: irmão, considera o que você está falando, irmão. Está doido? Mas quando nós estamos agindo no nosso natural, irmãos, nós somos um com Satanás. É a verdade. Jesus falou para Pedro, mas o que estava por trás de Pedro. E nosso natural também, irmãos, nós somos pedra de tropeço. Somos pedra de tropeço. Então Pedro assustou com isso. Está vendo quantas experiências Pedro passou? Senhor Jesus, que o nosso amor natural, irmão, ele é muito prejudicial. Para Pedro foi um choque. Mas ele estava sendo preparado para assumir uma responsabilidade que os outros, ele tinha uma responsabilidade maior do que os outros. Liderar a igreja. A igreja em Jerusalém precisava de um líder forte. Não impetuoso, explosivo, rápido em responder no seu natural. Então Pedro precisava ser domado. Pedro precisava ser aperfeiçoado. Pedro precisava ser trabalhado. Não é o que nós precisamos, irmãos? Todos falaram que era um cavalo selvagem, Então você precisa ser domado, Eu preciso. Embora eu tenha a vida de Deus há mais de 30 anos, tem muita coisa em mim ainda que é natural. Muitas vezes eu sou explosivo, com a minha esposa, com meus filhos, E eu preciso ainda ser domado. Senhor Jesus. Mas eu quero avançar aqui, irmão, João 13. Aqui, João 13, Jesus foi chamado para almoçar, ou jantar, não sei. Jesus foi chamado para uma ceia. Geralmente, nas casas mais ricas, tinham os seus serviçais. Porque naquele tempo não tinha asfalto, não tinha calçamento, era chão.
E as pessoas andavam de sandália, sujavam muito os pés. Então tinha que se lavar os pés antes de ceiar. Então, os discípulos ficaram orando um por outro. Né? Ou seja, quem vai humilhar aqui, né? Quem vai lavar os pés dos outros aqui? Porque não tinham serviçais. Né? Não tinham alguém para lavar os pés dos discípulos. O que aconteceu em João 13? Versículo 4. Levantou-se da ceia, Jesus tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Então, Pedro interpelou Jesus: você vai lavar meus pés a mim? O senhor, o mestre? Aí por que ele não tomou a atitude de lavar os pés deles então? Porque eles não queriam humilhar, não é isso? Mas Jesus se humilhou. Foi lá lavar os pés deles. Irmãos, isso aí é um exemplo, irmãos, muito importante para nós. Senhor Jesus, um exemplo de humildade. Eram os servos que faziam tais coisas, mas os discípulos não queriam. Quantas vezes, irmão, conferências, né? Alguns irmãos vão servir na cozinha, outros servem na segurança. Mas o que acontece, irmãos? Alguém precisa servir na salinha, alguém precisa servir na segurança, alguém precisa servir na cozinha. Deus, irmãos, a gente precisa ensinar os mais jovens a ser humilde. Precisa ensinar os jovens, né, as coisas humildes na vida da igreja. Nunca esperar ser servido, mas ter um coração de sempre servir. Não, hoje eu não vou servir não, hoje o irmão Pedro vai vir. Hoje vai vir um irmão de fora. Não é o Toninho que vai estar falando, é o Pedro. Não, tá doido? Você vira na salinha, não. Não é o João do culto que vai estar falando. É o Pedro, é uma conferência. De jeito não vou servir, não, irmão. Jesus se humilhou. Falar nisso, Pedro, ele começou lavando o banheiro. Começou lavando o banheiro. Então, irmãos, é um exemplo de humildade. É um prazer servir ao Senhor. Quando eu estou servindo aos irmãos, eu estou servindo a Deus. Então, irmãos, vamos olhar dessa maneira. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Olha para você ver. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo, Pedro. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, lava tudo. Está vendo, Pedro? Porque ou ele é 8 ou ele é 80, ele é assim desse jeito. Então, aí declarou Jesus: quem já banhou-se não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Ele estava falando de Judas. Então, irmãos, a importância de nós, né, humilharmos, lavar os pés uns dos outros, no sentido de ser humilde, mas também lavar os pés também tem outro sentido. Suprir, lavar, suprir com a palavra. Senhor Jesus. Mais um item. João 13, 36 a 38. João 13. Senhor Jesus. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, Pedro? Não me pode seguir agora,
Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Está vendo, irmãos? Pedro. Ei, Pedro. Respondeu-lhe Jesus: Darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. O galo foi restringido a cantar por causa de Pedro. Senhor Jesus, por causa do amor natural de Pedro. O amor natural, irmão, não agrada a Deus, porque promete as coisas e depois não tem forças para cumprir o que prometeu. Então, o homem natural promete. É igual político, né? Promete e não consegue cumprir. Bom, irmãos, nós não, irmãos. Nós, como cidadão do reino, Deus prometeu lhe dar o reino ao pequenino rebanho. Lucas 12, não é isso? Mas voltando aqui à palavra, em Mateus 26, mais um item. Pedro negou o Senhor 3 vezes, antes que o galo cantasse. Mateus 26, 75. Senhor Jesus, estou em Marcos ainda. Senhor Jesus, amém. Então Pedro, irmão, vou ler agora não, vou explicar para os irmãos o que aconteceu. Estava Pedro sentado, o que aconteceu quando ele negou 3 vezes? Então o galo não cantava enquanto Pedro não negasse o Senhor, né? Então, por que ele negou? Por causa do seu natural. Estava Pedro sentado fora no pátio, versículo 69. E aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento, está vendo? Com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. O teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. O galo só foi cantar depois desse versículo aqui. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Negou por 3 vezes. Senhor Jesus, aqui a gente vê, irmãos, que Pedro, ele se sentiu assim, inútil, se sentiu assim, inválido. Então ele percebeu que não tinha mais esperança para ele. Não tinha como reverter essa situação. Tem coisas que você passa que dá a impressão que não tem volta. Eu já neguei o Senhor 3 vezes. O Senhor já mandou pescar um peixe com uma prata, uma moeda, um estáter. O Senhor já me mostrou que eu não sou nada humilde. Então Pedro foi considerando tudo aquilo que ele passou. Então Pedro ficou extremamente decepcionado consigo mesmo. E também muito triste. E fala aqui, no versículo, que ele chorou amargamente. Imaginando, irmão, não ter qualquer utilidade para Deus. Então Pedro se sentiu, não tinha mais como ser útil para Deus. Mas há esperança para você, irmãos.
assim como houve para Pedro. Graças a Deus, irmãos. Marcos, né? Marcos 16. Versículo 7. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele mandou dar um recado aos seus discípulos. Versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. Vai dizer aos meus discípulos e a Pedro. Cita o seu nome aí, irmãos. Vai dizer aos seus discípulos e a João. Isso soou para Pedro como um refrigério. Depois de ter negado, depois de ter deixado de humilhar, depois de pescar, ter que pescar um peixe com a minhoca e da vai, né? Com o anzol agarrado da vai, mas com uma moeda. Tudo isso acarretou para ele, irmãos, um refrigério. Isso trouxe para ele, falou, puxa vida, há esperança para mim. Diga para o seu irmão, há esperança para você. Há esperança para mim e para você, irmão. Deus não erra na sua escolha. Deus não erra no seu propósito. Aleluia! Graças a Deus, irmãos, por tudo que Pedro passou e mostrou para ele, que ele precisa ser trabalhado, que eu preciso ser trabalhado, que eu preciso ser transformado. Eu quero ser útil ao Senhor. Você também, eu creio que você também quer ser útil ao Senhor. Senão você não estaria vivendo a vida da igreja. Você não estaria aqui na reunião. Podia estar em vários lugares, mas você está aqui por quê? Porque você ama o Senhor. Você quer o Senhor. Você quer ser um vencedor. Quantos lá fora, melhores que você? Um pangaré da vida, que não traz problema, mas também que não reage à palavra. Mas tem muitos lá fora que traz problema, mas também não reage à palavra. Então, a gente precisa tocar no coração do apóstolo. Ele falou que preferia um cavalo selvagem, mas não quer dizer que ele quer um cavalo selvagem. Entre o pangaré e o cavalo selvagem, ele prefere o cavalo selvagem. Mas ele quer um irmão útil, um irmão trabalhado, um irmão aperfeiçoado. Por isso que tem o PAC. Por isso que tem as conferências. Por isso que tem o Expor Livro. Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo isso vem até nós para nos aperfeiçoar. Eu sirvo com um irmão que anda muito rápido, que eu sou lento. Então, eu seguro o irmão me puxa. No final, irmãos, todos nós temos que estar no mesmo patamar. Até que todos cheguemos na unidade da fé. O Senhor quer todos iguais, não quer nenhum acima do outro. Então, o Senhor quer nos aperfeiçoar, todos nós. Então, Pedro, de todos esses processos que ele passou, mas lá em Atos 2, o que aconteceu? Ele pôde ser útil ao Senhor. O meu tempo já está acabando, mas eu quero mostrar para os irmãos que Pedro foi trabalhado. Pedro foi aperfeiçoado. Em João 21 ali, né, mostra muitas coisas que aconteceu com João 21, lá com Pedro. Né, lança a rede, já não era o anzol, né? Já não era mais o anzol. Lança a rede do lado direito. Mas será que a noite inteira ele não lançou a rede ali, não? É claro. Mas faltava um item. A palavra profética. A palavra que Deus tinha ordenado. Lança do lado direito aí.
Então eles custaram a puxar os peixes. Tanto peixe que tinha. Então Pedro, ali, por causa de ser líder, se sentir líder, ele levou consigo mais 6 pessoas para pescar. As práticas antigas. Deus nos libertou do mundo, não para que eu possa voltar para o mundo, irmãos. Deus me libertou do mundo para servir a Deus vivo e verdadeiro. Mas Pedro voltou para as práticas antigas. Mas tudo isso aconteceu com Pedro com um propósito: aperfeiçoá-lo, ensiná-lo como deve liderar o povo de Deus. Não é de qualquer maneira. Servir ao Senhor não é de qualquer maneira. Hoje eu vou servir? Irmãos, não é assim que funciona. Na semana que a gente vai servir, é a semana que mais a gente depende do Senhor, não é? É a semana que eu mais dependo do Senhor quando eu vou falar. A semana que eu mais busco o Senhor, quando eu vou servir. Então não fique de fora do serviço, irmão. Não relaxe. Seja um jumento trabalhado, útil ao seu possuidor. Mateus 21, versículo 2 e 3. Um jumento ali, que vai lá em tal lugar, na aldeia e tal, Tem lá uma jumenta com um jumentinho, Esse pangaré ali, ele é útil. Então, irmãos, aqui em Atos 2,14, o que fala? Vou só ler esse versículo para os irmãos. Aí amanhã os irmãos compartilham, tá? Complementa. Senhor Jesus, Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Está vendo? A ousadia que Pedro agora já tinha. Pedro já foi rápido em responder, mas no Espírito aí agora. Nós precisamos ser rápidos em responder, irmão, ser rápidos em agir a palavra profética. A direção dada para o momento. Então, palavra profética é a palavra de Deus dada para o momento. Isso é a palavra profética. Então, nos dias de Moisés, tinha a Bíblia, tinha a palavra, os 10 mandamentos. Mas precisava de Moisés, a palavra profética, para dar direção. Sempre Deus usou uma pessoa. Nos dias de Moisés, tinha mais pessoas capacitadas, mas Deus queria usar Moisés. Palavra profética, irmão, Deus usa uma só pessoa. Por mais que falem contra, por mais que dizem, por que ele, só ele? Nós que falamos a palavra, irmãos, nós não nos preocupamos em falar bonito, palavras eloquentes. O nosso intuito é transmitir a palavra profética. O sentimento que está no coração do apóstolo. Isso é o falar profético. Então, irmãos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, Senhor, muitas vezes agimos como Pedro, como cavalo selvagem, nosso natural. Muitas vezes ficamos inertes à palavra, como um pangaré, Senhor. Mas tenha misericórdia de nós. Senhor, possa, Senhor, ganhar o nosso coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. É assim que a tua palavra diz, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Nós queremos servir ao Senhor com todo o nosso ser, Senhor. Senhor, transforma cada um de nós. Ainda que venha provações, ainda que venha dificuldades, tudo isso é para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos levar aquilo que está em teu coração. Por isso, Senhor, nos aperfeiçoa. Senhor, a tua palavra é poderosa para transformar as nossas almas. Por isso eu abençoo em nome de Jesus, cada irmão que aqui presente está, cada irmão que vai ouvir, cada pessoa que vai ouvir no canal da igreja. Senhor, abençoa com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Jesus é o Senhor.